Bem, vamos lá. Vamos gravar nossa videoaula aqui sobre as relações trigonométricas e outras soluções. Quando nós utilizamos os triângulos dessa maneira aqui. Segue o PowerPoint aí. Tem várias situações na trigonometria que a gente trabalha com os ângulos, né? Não só com as medidas do seno, cosseno, tangente, também com os valores dos ângulos. Então, segue aí o PowerPoint para exemplificar melhor. Por exemplo, eu tenho aqui esse exercício, né? O ângulo de B mede 30 graus e quer saber a medida de x aqui, que é um cateto oposto, e aqui nós temos a medida 12 da hipotenusa. Então, temos um recurso, né, que nós utilizamos, que é a tabela trigonométrica, né? Como que a gente resolve esse tipo de exercício, né? A gente utiliza uma tabela de razões trigonométricas. Que tabela é essa? Vou pegar só um pedacinho aqui, um fragmento, para vocês entenderem. Imagina, né, uma tabela do ângulo 1 até 90 graus. E tem os valores do seno, do cosseno e da tangente de cada ângulo em específico, né? Se eu peguei um pedacinho aqui, do 1 até o 10, e aqui do outro lado do 46 ao 55. Mas vai do 1 até o 90 graus, né? E aqui está descrito todos os ângulos de 1 a 90 graus, qual o valor do seno, qual que é o valor do cosseno e qual que é o valor da tangente. Beleza? Então, para que a gente vai utilizar isso? Observe aqui. Então, ó, temos o ângulo de B, vamos identificar os elementos. O x aqui é o cateto oposto, né? E o 12 é a hipotenusa. Qual fórmula trigonométrica a gente vai utilizar? Qual fórmula que utiliza, né, o cateto oposto e a hipotenusa? Vamos relembrar aqui, né? O seno de B, cateto oposto pela medida da hipotenusa. O cosseno, adjacente pela hipotenusa. E a tangente, o cateto oposto pelo adjacente. Então, cateto oposto e hipotenusa, nós vamos utilizar quem? Nós vamos utilizar o seno. Beleza. Então, vamos lá. Fui lá na tabela e busquei o ângulo de 30 graus. Tá vendo? 30 graus. Então, lembra nas colunas? Aqui é seno, aqui é o cosseno e aqui é a tangente, né? Respectivamente. Então, se a gente vai utilizar o seno, deixa eu apagar essa linha aqui. Se a gente vai utilizar o cosseno, o seno, a gente vai utilizar o seno de 30 graus, né? Qual que é o valor de seno de 30 graus? Está aqui, ó. 0,5 mil, 0,5 naturalmente. Então, o que a gente vai escrever? O cosseno de 30, né? O seno de 30 graus, cosseno não, me perdoe. Seno de 30 graus é igual à medida do cateto oposto, que é x, pela hipotenusa, que é 12. Aí eu vou aqui, ó, qual que é o valor de seno de 30? 0,5 mil, 0,5. Então, no lugar do seno de 30, eu vou escrever o quê? 0,5. É igual a x sobre 12, naturalmente, normalmente. Aqui é como se tivesse 1, multiplica, cruzado. X vezes 1 é igual a x. 0,5 vezes 12 é igual a 6. Então, esse cateto aqui mede 6. Beleza? É só esse esquema. A gente precisa da tabela aí. Quando o exercício não dá esses valores, você pode utilizar a tabela. Então, eu vou colocar em anexo, né, dos nossos exercícios é a tabela com todas essas medidas de seno, cosseno, tangente de 1 a 90 graus, né? E também você vou colocar um formulário das razões trigonométricas, entendeu? Para vocês não esquecerem, beleza? Segue o próximo exemplo. Um exercício aqui, tá vendo? Tem um ângulo de B, mede 45, tá vendo? Aqui, quer saber o valor dessa medida, que é um cateto, e eu tenho essa medida, que é o outro cateto. Então, ó, o cateto 16 aqui é o adjacente, e o cateto X é o cateto oposto. Qual fórmula que nós vamos utilizar? Lógico que é tangente. Mas vou lá na tabela, no ângulo de 45 e pego os seus valores, tá vendo? Respectivamente, seno, cosseno e tangente.
Qual fórmula que a gente vai utilizar aqui? Ó? Cateto oposto pelo adjacente. É a tangente, né? Então, qual que é a tangente de 45? Aqui, ó. Vale 1. Tangente de 45 vale 1. Então, eu vou escrever isso. Tangente de 45 é igual à medida do cateto oposto, que eu não tenho, dividido pelo cateto adjacente. Quanto que vale a tangente de 45? Vale 1. Então, eu escrevo 1 é igual a x sobre 16. Aqui é como tivesse 1, né? Quando não tem número, subentende-se que é 1. Multiplica, cruzado. X vezes 1, x. 1 vezes 16 é igual a 16. Observe, vou fazer um exercício quando tem os valores aqui, ó. Quando não tem os valores exatos, igual nós estamos trabalhando, né? Vou pegar um probleminha aqui. Um problema aqui. Qual é a altura do prédio? Aí tem uma figura, não é isso? Para descobrir a altura desse prédio. Então vamos lá. É um triângulo retângulo, tá marcado aqui o triângulo retângulo, não é? Demarcado aqui o triângulo retângulo, é retângulo aqui no pé do prédio. Tem um ângulo de 30 graus, que é desse vértice aqui. A distância daqui desse ponto até o pé do prédio é de 60 metros, que é um cateto. Confere, que está junto, não é, do ângulo. E aqui, essa medida também é de outro cateto. Então, nós temos aqui a medida do prédio, que eu vou chamar de x, que é a altura do prédio, eu vou chamar de, é o cateto oposto. E os 60 metros aqui seria o cateto adjacente. Beleza? Então, cateto oposto e cateto adjacente, a gente vai utilizar a tangente. Então, vou lá na tabela, no ângulo de 30. Né? O ângulo de 30 está aqui marcado, ó. Seno, cosseno e tangente, respectivamente. Se a gente vai trabalhar com a tangente, olha o valor da tangente que a gente vai utilizar. Da tangente de 30, 0,774. Então, ó, tangente de 30 é a medida do cateto oposto, que eu não sei, dividido pelo cateto adjacente, que mede 60. Qual que é o valor da tangente de 30? Acabamos de descobrir aqui que é 0,774. Então vai ficar aqui, ó. 0,5774 é igual a 60 sobre x. Aqui é como se fosse 1, não é? Multiplica cruzado, x vezes 1 é igual a x, e 60 vezes 0,774 vai dar mais ou menos 3,644. Então você coloca uma casa depois da vírgula, né? Tira o 44 aqui, ó. Vai ficar aqui com 3,6 metros aproximadamente, né? Esses valores são aproximadamente. Se você fizer com uma casa após a vírgula, tá tudo bem, tá tudo no esquema. Beleza? Então, quando a gente tem o ângulo, né? A gente tem que saber quanto que vale o seno e o cosseno e a tangente desse ângulo, né? Pra gente resolver os problemas. Geralmente, no exercício é dado esses valores, né? Ou você utiliza a tabela das razões trigonométricas, né? Que a gente vai colocar em anexo aí das atividades. Beleza? Então esse vídeo vai ficar curtinho, né? A gente leva mais alguns exercícios para a gente treinar, né? Junto com a tabela, com todos os valores de seno, cosseno e tangente. Valeu? Valeu!